Fala meninos e meninas, eu sou o professor Beto. Hoje nós vamos falar sobre dinâmica no movimento curvilíneo, ou no movimento circular, ou no movimento que executa uma curva qualquer. Nós sabemos lá do movimento retilíneo que a dinâmica é assunto que estuda as forças. Então, no movimento reto também tem força, no movimento curvo também tem força. Hoje nós vamos especificamente falar no movimento curvo ou movimento circular. Então vamos aqui, ó. Aqui eu tenho um corpo que está executando um movimento circular qualquer. Essa situação aqui é a mesma daqui. Estão vendo que quando esse corpo passa por esse ponto aqui, eu tenho uma velocidade V1. Esta velocidade é tangente à trajetória nesse ponto. Quando ele passa pelo ponto 2 aqui, ó, ele tem uma velocidade V2. Estamos vendo que este vetor aqui, V1, é maior que o vetor V2. Significa que, à medida que esse corpo se desloca aqui, o módulo da velocidade vai diminuindo. Significa que ele está executando um movimento retardado. Nós já comentamos que, se isso daqui acontece, é porque existe aqui, ó, uma aceleração, aqui está, ó, que é chamada de aceleração tangencial, que faz o módulo da velocidade diminuir. Sentido contrário, porque o módulo da velocidade diminui. Se esta velocidade aumentasse, esta aceleração tangencial seria no mesmo sentido da velocidade, porque aí o módulo aumentaria. E estamos vendo também que essa trajetória é uma trajetória curva ou circular. Então existe aqui, ó, no sentido do centro, uma outra aceleração, conhecida como aceleração centrípeta. Isso nós já falamos no movimento circular. Então vejam que aqui eu tenho duas acelerações e, segundo Newton, não há aceleração sem uma força para provocar esta aceleração. Então, se existe uma aceleração tangencial, é porque existe uma força para essa aceleração. Se existe aceleração centrípeta, é porque existe também uma força para provocar esta aceleração. E aqui eu vou desenhar as forças, ó. Segundo Newton, força resultante é igual a massa multiplicado pela aceleração. Força e aceleração são grandezas vetoriais, elas têm que ter a mesma direção e o mesmo sentido. Então, se a aceleração tangencial é vertical para cima, a força tangencial é vertical para cima. Está aqui, ó. Olha a força tangencial aqui. Força tangencial. Se a aceleração é no sentido do centro, aqui existe uma força também, conhecido como força centrípeta, já que essa aceleração é a aceleração centrípeta. A força que provoca esta aceleração é chamada de força centrípeta. Aqui nós temos, ó, a aceleração tangencial, a aceleração tangencial em módulo é igual ao módulo da aceleração escalar, que a gente vê lá em cinemática. O módulo da aceleração centrípeta é igual a V ao quadrado sobre R, onde R é o raio da trajetória, ou ômega ao quadrado multiplicado pelo raio, onde ômega é velocidade angular. Isso tudo nós vimos no movimento circular. Então, segundo Newton, força resultante é igual a massa multiplicado pela aceleração. Então, aqui nós temos duas forças. Então, a força tangencial, olha, se eu não colocar o vetor, eu estou trabalhando com o módulo, ou assim, deixando o vetor, tanto faz. Então, a força tangencial vai ser o produto da massa pela aceleração tangencial. A força centrípeta vai ser massa multiplicado pela aceleração centrípeta. Não podemos esquecer que a aceleração centrípeta pode ser V ao quadrado sobre R ou ômega ao quadrado vezes R. Aí está, ó, força tangencial e força centrípeta. É claro que aqui existe uma resultante, ó,
olha a resultante aqui. Esta aqui é a força resultante. Aqui você tem a aceleração resultante. Aqui, ó, ou aceleração vetorial. Então, nós já sabemos que, para calcular esta aceleração resultante, nós já sabemos que é pelo teorema de Pitágoras. Aí, ó. Então, a força resultante sobre este corpo, quando ele passa por este ponto, vai ser força resultante ao quadrado, vai ser força tangencial ao quadrado, mais força centrípeta ao quadrado. Aí, você calcula a força resultante, aqui, é igual a massa multiplicado por esta aceleração, que é a aceleração resultante, que é a soma vetorial da aceleração tangencial e centrípeta. Bom, importantíssimo, a força tangencial, ela só existe quando existir aceleração tangencial, ou seja, no movimento retilíneo uniformemente variado ou circular uniformemente variado. A força centrípeta só existe quando existir aceleração centrípeta, e a aceleração centrípeta só existe no movimento circulares, nos movimentos curvos. Então, se o movimento é circular uniforme, não tem aceleração tangencial, não tem força tangencial. Se o movimento é circular uniforme, existe aceleração centrípeta, mas não existe aceleração tangencial. Beleza? Vamos analisar essa situação que está aqui, ó. Imagina que esse verdinho aqui é um corpo que eu soltei aqui e ele está passando por essa canaleta aqui, ó. Quando esse corpo passar aqui embaixo, no ponto mais baixo da trajetória, ele tem uma velocidade v. E nós estamos vendo que ele está encostando na canaleta, então a canaleta exerce uma força sobre ele, que nós já falamos que é chamada de força normal. Toda vez que o corpo está apoiado, existe a força normal. E é claro que a Terra puxa esse corpo para baixo. Então existe aqui também, ó, a força peso deste corpo. Aqui embaixo a mesma coisa, ele está passando pela essa canaleta invertida. Quando chega nesse ponto mais alto, tem uma velocidade para lá. Então, você vai ter aqui uma força para baixo, que é a força que a Terra exerce sobre o corpo, que é peso, e a força que a superfície exerce sobre o corpo, que é chamada de força normal. Então, nesta primeira situação, vejam que as duas forças que estão atuando sobre o corpo estão na direção do centro. O centro está aqui, ó. E essas duas também estão na direção do centro. Toda vez que as forças estiverem na direção do centro, ó, ela é chamada de força centrípeta resultante. Então, aqui, para eu achar a força centrípeta, que é a resultante das forças que estão na direção do centro, eu vou pegar N menos P. Por que N menos P? Porque N está no sentido do centro. Se N está no sentido do centro, é a maior. Isso vai ser igual à força centrípeta. A mesma coisa aqui, ó. Quem está no sentido do centro é o peso. Então, peso menos normal é a resultante. Que resultante é essa? Centrípeta, porque essas duas forças estão na direção do centro. Toda vez que as forças estiverem na direção do centro, ela é chamada de resultante centrípeta. Então, é tranquilo isso daí. Vamos fazer um exemplo para fixar isso que nós falamos aí. Um pêndulo constituído de um fio ideal. Fio ideal é quando ele não estica e a massa dele é desprezível. Com 1,5 metros de comprimento. Então, aqui, ó, o comprimento deste fio aqui, ó, é 1,5 metros. E uma esfera de massa meio quilograma, aqui, ó, uma esfera de massa meio quilograma. É solto de uma certa altura, sei lá, soltei aqui, ó. Soltei daqui e está descendo. E passa pelo ponto P com velocidade de 3 metros por segundo. Vejam que este pêndulo, quando ele é solto, ele faz esse movimento, se completar é um movimento circular ou curvilíneo. Então, aqui nós temos, ó, uma reta tangente aqui. Então, neste ponto aqui, ó, você tem aqui
a velocidade dessa esfera. Aí, ó, a velocidade está aqui. A velocidade da esfera. Quando passar pelo ponto P, que vale 3 metros por segundo. Considerando G 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando a resistência do ar, determine a força de tração no fio quando a esfera passa pelo ponto P e a aceleração escalar quando ela passa pelo ponto P. Ele deu aqui uns dados, ó, cosseno de 60, 0,5 e o seno de 60, 0,8. Bom, neste ponto aqui, nós temos duas forças basicamente, porque ele desprezou a resistência do ar. Então, você tem aqui, ó, a força peso, que é a força que a Terra exerce sobre essa esfera neste ponto P, e a força no fio, que é chamada de força de tração. Essas são as duas forças. Bom, não esqueça, a velocidade está aqui. Eu vou apagar esta velocidade, hein? Ó, estou apagando esta velocidade, porque você já sabe que existe essa velocidade aqui. Bom, aqui nós temos duas forças. O movimento executado é este. Então, uma trajetória curva ou circular. Esta força-peso, ela tem duas componentes. Uma componente aqui, ó, ao longo dessa reta aqui, e uma componente aqui, ó, que é ao longo da reta tangente à trajetória neste ponto. Então, você vai projetar aqui, ó, você vai ter esta força aqui, olha, esta força aqui, eu vou chamar de PN ou PY, só para mostrar que é nesta posição, e a componente tangente à trajetória, que é esta aqui, ó, que eu vou chamar de PT, ou seja, a projeção do peso tangente à trajetória, projeção do peso normal à trajetória. Então, está aí. Esse ângulo que está aqui, ó, ele vai aparecer bem aqui, ó. Opa! Ele vai aparecer aqui, ó. Ó. Aqui é 60 graus, ó, o mesmo ângulo daqui. Então, vejam que, se esse corpo vai executar essa trajetória curva, esse ponto aqui é o centro da trajetória. Ó, esse é o centro dessa trajetória curva. Então, nós estamos vendo que, na direção do centro, você tem a força de tração e o PN. E tangente à trajetória, você tem esse PT. Não esqueçam que este ângulo que está aqui é o mesmo daqui, ó. Olha, o ângulo é o mesmo. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é calcular esse PN e esse PT. Aqui é um triângulo retângulo, ó, triângulo retângulo, onde PN é um cateto adjacente a esse ângulo. Então, vou usar o cosseno. Então, nós temos que PN é igual a hipotenusa cosseno de 60. Olha, peso, ó, peso é MG. Então, vai ficar 0,5 multiplicado por 10, vai dar 5. Cosseno de 60, está aqui, ó, meio. Então, isso deu 2,5 newtons, é o PN. Vamos achar o PT. É hipotenusa, seno de 60. Por que seno de 60? Porque o PT está aqui, um cateto oposto a esse ângulo. Então, vai ser 5, olha, que é o peso, massa multiplicado pela gravidade, multiplicado pelo seno de 60, que é 0,8. Então, isso daqui deu 4 newtons. Olha, descobrimos dois aí. PN e PT. Agora, vamos resolver o que ele pede. No item A, ele quer saber a força de tração no fio. Então, aqui nós temos, ó, como essas duas forças estão na direção do centro e a que está no sentido do centro é a tração, então você vai ter menos PN é igual a força resultante. Quem seria a força resultante quando as forças estão no sentido do centro? A centrípeta, que é massa multiplicado pela aceleração centrípeta, que é V² sobre R. Então, T menos PN
2,5 igual a massa, que é meio, vezes V, 3 ao quadrado, 9, dividido pelo raio, que é esse tamanho da corda, que seria 1,5. Então, aqui vai ficar, olha aqui, meio meio dividido por 1,5, aqui vai dar 1/3. 1/3 vezes 9, 3. Então, a força de tração, passa o 2,5 para o outro lado, vai dar 5,5 newtons, é a força de tração nesta corda aí, ó. Aí, tranquilo. Agora o item B. Olha o item B agora. Ele quer saber a aceleração escalar. Não esqueça que a aceleração escalar é essa aqui, ó, cujo módulo é a aceleração tangencial. Já falamos sobre isso. Ó, nós temos aqui, na tangente à trajetória é o PT. Então, a única força que tem na tangente à trajetória é PT. Então, eu sei que PT é a resultante que está tangente à trajetória. Então, é força tangente ao PT, que seria massa multiplicado pela aceleração tangente, ou aceleração tangencial. O PT nós sabemos que vale 4. A massa nós sabemos que vale meio. E a aceleração tangencial, que é a aceleração escalar que ele quer, vem para cá, passa o meio que está multiplicando para cá dividido. Então, 4 dividido por meio, a aceleração tangencial, 8 metros por segundo ao quadrado. Esta é a aceleração escalar que essa esfera possui quando passa pelo ponto P da trajetória. A tração neste ponto aqui é 5,5 newtons. Não esqueçam que quando ele passar pelo ponto mais baixo da trajetória, bem aqui, ó, você não vai ter força tangencial. Você só vai ter a força na direção do centro, não vai ter nenhuma força tangencial a essa trajetória. Bom, espero que tenha facilitado a vida de vocês aí. Não esqueçam de dar aquele joinha, se inscrever no canal para receber outras aulas que virão aí. Falou, galera? Valeu, hein?